Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa videoaula que eu estou trazendo hoje é para a gente aprender um pouco mais sobre raiz quadrada. Eu sei que a gente está estudando o Teorema de Pitágoras, e nesse teorema a gente vai precisar muito utilizar números elevados ao quadrado e também vai precisar estudar um pouco sobre raiz quadrada. Então, quando a gente estuda a raiz quadrada, a gente obrigatoriamente também estuda números elevados ao quadrado, tá? Então, se a gente souber o 1, a gente também vai saber o outro, tá bom? Então, vamos começar. Essas aqui, pessoal, são as principais raízes quadradas que existem, que a gente tem. Existem outras também, que são grandes, que são números bem maiores, mas basicamente a gente precisa entender o que é uma raiz quadrada e como se extrai essa raiz, tá bom? O 1, a raiz quadrada é de 1, tá? Deixa eu ver se aqui esse pincel está funcionando. Qual é a raiz quadrada de 1? Primeiro, a gente tem que perceber outro fator. Para a gente saber a raiz quadrada de um número, a gente tem que saber que essa raiz ela tem que ser multiplicada por ela mesma para se ter a raiz quadrada. Então vamos lá. A raiz quadrada de 1. Que número elevado ao quadrado vai ser 1? Então a gente tem que perceber, sempre assim, um número elevado ao quadrado que seja o valor que está aqui dentro, 1. Então, se a gente pegar o 1, por exemplo, quanto é que é 1 vezes 1? É 1, tá? Então, 1 elevado ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado. E 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que isso daqui. Então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1 elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 1 é 1, ok? Raiz quadrada de 4. Que número que elevado ao quadrado ele é 4? É o único número que elevado ao quadrado é 4, é o 2. Por quê? Eu vou fazer diferente que aqui de cima, tá? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, dá 4. Ok? O 9. Que número que elevado ao quadrado dá 9? É o 3. Por quê? 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Né? E quanto é que é 3 vezes 3? É 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, dá 9. O próximo, 16. Que número multiplicado por ele mesmo dá 16? O 4. Ou seja, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, tá? E quanto é 4 vezes 4? 16. Então, o 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, tá vendo como um depende do outro? 25. Que número que a gente multiplica por ele mesmo que dá 25? O próprio 5. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, o 5 é o número que elevado ao quadrado dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é o 5. Por quê?
Porque 5 elevado ao quadrado é 25, tá? 36 é o próprio 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado, que é igual a 6 vezes 6, é igual a 36, tá? 49, mesma coisa. Que número que eu elevo ao quadrado dá 49? É o 7. 7 vezes 7 é igual a 49. 64, 8. 81, qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Por quê? Porque 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Agora, vocês puderam perceber também que além de a gente estudar raiz quadrada, a gente estudou também números elevados ao quadrado. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o 64 aqui, o 8 que a gente não fez. 8 ao quadrado. Quanto é que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. Tá? Então, um número elevado ao quadrado é a mesma coisa que ele multiplicado por... É a mesma coisa que este mesmo número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Tá? Aqui, pessoal, eu já adiantei um pouco o vídeo. E eu vou pegar, por exemplo, o vídeo anterior a gente fez um cálculo referente a 12 ao quadrado, tá? Ou raiz quadrada de 144. Então vamos resolver ela aqui. Quanto é que é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12, né? Aí tá. Eu não sei quanto é que é 12 vezes 12, mas eu posso calcular. Aqui, ó. 12 vezes 12. Eu vou apagar aqui e fazer de novo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Passo o tracinho aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 144. Então, vocês podem ver que 12 ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que é igual a 144. Então, se a gente quisesse tirar a raiz de 144, a gente podia. Por quê? Porque a raiz de 144 é 12. Mas por que é 12, professor? Porque a raiz quadrada de um número, eu já falei, é um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes resulta no número que está dentro aqui da raiz. Então, raiz de 144 é 12. Por quê? Porque 12 ao quadrado é igual a 144. A gente não viu? Ó? 12 ao quadrado, mesma coisa que 12 vezes 12, que dá igual a 144. Entendeu? Então, o número que está dentro da raiz tem o produto de outros dois números que são iguais. Então, raiz quadrada é basicamente isso, tá, pessoal? Então, eu espero que eu tenha ajudado um pouco sobre raiz quadrada. Que vocês tiverem ainda alguma dificuldade, pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu vou tentar solucionar da melhor forma possível, caso eu não tenha explicado da forma que vocês conseguiram compreender, tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo, que a gente vai continuar com o assunto de Teorema de Pitágoras. Então, forte abraço, até mais.